valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental. E na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Nonato França. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Sim, sou eu, queridos ouvintes, meu cordial boa noite. Um desafio. E agora? Por que te detens? Está em Atos, capítulo 22, versículo 16. Relatando à multidão a sua inesquecível experiência às portas de Damasco, o apóstolo do Gentil conta que, em face da perplexidade que o defrontaria, perguntou-lhe Ananias em advertência fraterna: E agora? Por que te detens? A interrogação merece ser meditada por todos que já receberam convite, apelos ou socorros do plano espiritual. Inumeráveis beneficiários do Evangelho prendem-se a obstáculos de toda sorte na província nebulosa da queixa. Se felicitados pela luz da fé, lastimam não haver conhecido a verdade na juventude, ou nos dias de abastança. Contudo, na idade madura ou na dificuldade material, sustentam as mesmas tendências inferiores nas palavras, exteriorizando sempre grande boa vontade. Entretanto, quando chamado ao serviço ativo, queixam-se imediatamente da falta de dinheiro, de saúde, de tempo, de forças. São operários contraditórios que, ao tempo do equilíbrio orgânico, exigem repouso e, na época em que a enfermidade corporal alegam saudades do serviço. É indispensável combater essas expressões destrutivas da personalidade. Em qualquer posição e em qualquer tempo, estamos cercados pelas possibilidades de serviço com o Salvador. E para todos nós que recebemos as dádivas divinas de 1000 modos diversos, foi pronunciado o sublime desafio: E agora? Que te detens? O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 26 anos. Até hoje foram produzidas 1.409 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, contribuindo para que você, querido ouvinte, tenha qualidade de vida. Afinal de contas, a perspectiva de vida aumentou. Tem gente chegando a 105 anos de idade com muita vitalidade. Isso porque
o mundo está acontecendo. Hoje temos tecnologia que, inclusive, vem substituir a função do espírito. Você sabia disso? Olha só, algumas doenças que atingem o corpo humano é simples preguiça da alma em pensar. Será que você está ficando preguiçoso, meu querido amigo e amiga, e está deixando o seu corpo de carne adoecer? Mesmo que você esteja nessa situação, mas olha só, a tecnologia, ela avança e substitui algumas vontades da alma. Isso porque Deus ama a todos os seus filhos e sabe o grau de evolução de cada um. Mas não demore muito nessa preguiça, meu querido ouvinte, vá viver com bastante vitalidade. Lembre-se, somos espíritos imortais. Estamos de passagem mais uma reencarnação, que hoje é comprovado cientificamente, e o Terceira Chamada contribui para que você entenda essas coisas de Deus, procurando compreender ainda mais as suas leis, porque todos nós fazemos parte desse grande contexto. Doutrina espírita é a ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos. Então vamos fazer uma viagem ao mundo do conhecimento à luz da doutrina espírita. E vamos à nossa primeira curiosidade. Você conhece seu corpo de carne? Não conhece? Precisa, porque às vezes tudo é simples reflexo dessas trilhões de células que estão no nosso corpo. Olha essa. Quando estamos chorando, tendemos a nos lembrar de outros eventos tristes do passado para chorar ainda mais. Acompanhado do choro, vem o humor deprimido, que nada mais é do que o sentimento de tristeza. Assim como a alegria, a tristeza faz parte da nossa vida psíquica normal. Inclusive, ela tem um valor adaptativo. Do ponto de vista evolucionário, quando estamos tristes, tendemos a nos retrair e isso faz com que poupemos energias para usá-las no futuro. Geralmente, a pessoa sabe por que está triste, sabe qual é a causa da sua tristeza e quando o problema acaba, a tristeza vai embora. Olha só, querido ouvinte, então vamos aprender com as situações. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. O amor é uma doação e não uma exigência. Quem realmente ama, dá tudo e nada pede. Quem pede e exige da pessoa que diz amar, demonstra que verdadeiramente não ama. Ao contrário, revela o egoísmo em alto grau. Amar não é receber, é dar. Não é pedir, mas proporcionar felicidade desinteressadamente. O melhor exemplo do amor verdadeiro é o das mães, que sabem amar com renúncia. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e notícias em destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e notícias em destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A ADEPA possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube, informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. Detalhe, de repente pode ter uma instituição espírita pertinho de você e você não está sabendo. Nas plataformas digitais da ADEPA, inclusive, tem palestras, os programas que a ADEPA produz, inclusive o Terceira Chamada. O Terceira Chamada, ele é reprisado no YouTube da ADEPA. Então anote o endereço eletrônico aí da ADEPA, ad-pa. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto! Estará fazendo uma viagem ao mundo da informação, do que está acontecendo
E já temos aí em vista já o Congresso Espírita Paraense, promovido pela União Espírita Paraense. Melhores informações vamos dar nos programas seguintes. E você que mora aí no bairro do Satélite, aí tem Centro Espírita. Centro Espírita Lírios de Amor e Paz, Conjunto Satélite WE8, casa número 535, Belém, Pará, Brasil. Planeta Terra, Sistema Solar, Via Láctea. Olha só, Nonato, endereço completo. Quem está lá do outro lado do mundo vai ouvir. E olha só, o Lírios de Amor e Paz, inclusive, na quinta-feira agora, quem esteve lá foi o Paulo Pinho, um dos expositores da ADEPA. Também nós temos o Centro Espírita Reencarnação, que fica localizado em Marituba, Pará. Avenida Souza Araújo, Passagem de Laras, número 100, atividades todas as terça-feira a partir das 15 horas. Eu me esqueci de dizer, porque lá no Lírios de Amor e Paz as palestras públicas são às quinta-feira às 19 horas. Bucólica, Ilha de Mosqueiro, Centro Espírita Caminho da Luz, Padre Manuel Raiol, 823, entre a Travessa Pratiquara e Comandante Ernesto. Palestras públicas todas as sexta-feiras às 19 horas. Interior do estado, imagine, interior, não existe mais, são cidades mesmo que têm tecnologias muito avançadas. Hoje nada é longe no planeta Terra. Quando você diz, tá longe, não está longe não, é você que está com um pouquinho de preguiça. Mas aqui por perto, Santo Antônio do Tauá, Centro Espírita Bezerra de Menezes, Rua Sebastião Dantas Pessoas, sem número, entre a Travessa São Joaquim e Teodósio Rodrigues. Bairro Centro, atividade todas as quarta-feiras às 19 horas. Cidade de Colares, Pará. Centro Espírita Bênção da Paz, Rua Curuçá, sem número. Bairro Centro, Colares, Pará, atividades quarta-feira e sábado às 19h30. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da ADEPA. Quer o endereço de novo? Anote aí. AD-PA. Tudo com letra maiúscula, viu? Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. A música é arte, a arte é inspiração e inspiração é mediunidade. Se ligue agora, Grupo Sepla. Mestre, amigo, fique te ouvindo no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Quando eu penso em ti, Jesus, a vida fica mais leve. Sei que tu andas comigo por onde eu for. É tão bom ter-te por perto, crer em ti me faz tão bem. Sem a tua companhia eu não sou ninguém. Mestre, amigo, estrela cintilante, guia em nossos passos vacilantes. Dai-nos forças para vencermos nossos erros. Guarda sempre em tua paz. Quando eu penso em ti, Jesus, a vida fica mais leve. Sei que tu andas comigo por onde eu for. É tão bom ter-te por perto, crer em ti me faz tão bem.
Sem a tua companhia eu não sou ninguém. Mestre, amigo, estrela cintilante, guia em nossos passos vacilantes. Dai-nos forças pra vencermos nossos erros e nos guarda sempre em tua paz. E nos guarda sempre em tua paz. E nos guarda sempre em tua paz. E vamos a mais uma curiosidade. Sempre trazemos aí atualização, viu? Fique antenado no Terceira Chamada, Rádio Clube do Pará. Um estudo recente da University College de London revelou que cada cigarro fumado reduz em média 20 minutos da expectativa de vida de uma pessoa. A pesquisa encomendada pelo Departamento de Saúde e Assistência Social do Reino Unido indica que homens perdem aproximadamente 17 minutos por cigarros, enquanto mulheres perdem cerca de 22 minutos. Então, meu querido, você que fuma aí, não perca a sua vida não. Vá fazer um tratamento. Eita, que hoje a garganta tá, Nonato. Mas vai melhorar porque está na sintonia. Mas isso não é efeito do cigarro não, Nonato. Eu não fumo. É essa virose aí, inclusive eu e o Nonato estávamos até comentando. E que vai ser a matéria daqui a pouco do Diário Online. Então, você que fuma aí, tem como parar de fumar. Tem sim, tem. É só buscar ajuda e tratamento específico, aí você vai viver mais de 100 anos de idade. Aí. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França. Não repita apressadamente aquilo que ouve. Informe-se primeiro da verdade. Se for mentira, procure desmentir. E se for verdade, mesmo assim não repita se não puder chegar à evidência. Cale. A caridade consiste em saber calar os defeitos alheios, como você gosta que faça com os seus. Seja prudente, o silêncio é de ouro, quando se cala o erro do próximo. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência. Pesquisa. Comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 11 de agosto de 2025. Eventos climáticos extremos impactam a saúde mental dos jovens. Estudo revelado que eventos climáticos extremos afetam a saúde mental dos jovens na Amazônia, destacando a urgência das ações na COP30. Autor, Lucas Quirino. Enquanto o mundo se prepara para a COP30, que pela primeira vez será sediada na Amazônia em 2025, na cidade de Belém do Pará, estudos como o realizado pelo Instituto Mondo ajudam a evidenciar a urgência de colocar as vozes amazônicas no centro do debate climático. A escolha da região como sede da conferência não é apenas simbólica, é uma oportunidade concreta de reconhecer que os impactos da crise ambiental já estão atingindo profundamente a vida de quem habita a floresta. E isso inclui, de forma alarmante, o bem-estar psicológico de crianças e adolescentes. Dados recentes divulgados pelo Instituto Mondo demonstram que 1 em cada 4 adolescentes do arquipélago do Marajó já apresenta sintomas de sofrimento mental,
Olha, rapaz, isso é grave, 1 em cada 4. Relacionados a eventos climáticos extremos, como secas severas e chuvas intensas. O estudo destaca na terceira Conferência Internacional de Políticas Públicas e Ciências de Dados, realizadas em Portugal. Joga luz sobre um problema ainda pouco debatido: os efeitos silenciosos, mas devastadores da emergência climática sobre a saúde mental de comunidades vulneráveis na Amazônia. De acordo com o levantamento, 27,84% dos adolescentes marajoaras entrevistados relataram impacto psicológico após passarem por secas ou inundações. A pesquisa foi realizada com 208 estudantes do ensino público, além de 104 professores e 212 pais ou responsável, todos do município de Breves, no Marajó. Mais da metade dos adolescentes, 56,93%, disse já ter sido diretamente atingido por eventos climáticos extremos, mas a percepção do impacto emocional é ainda maior entre os adultos, 59,55% dos professores e 51,22% dos pais afirmaram ter sentido efeitos diretos da saúde mental. Nonato França, a gente sempre está estudando aqui no Terceira Chamada a questão da evolução do corpo humano. Então, de época em época, a evolução dá um salto, mas ela não vem assim de uma forma, às vezes, muito serena, né? Ela vem com esses impactos mesmo. Nos dias atuais, Nonato, é para se ter medo ou é para se entender a evolução que está ocorrendo? Olha, o medo sempre existiu. Isso é fato. Desde que o homem se situou na Terra e que ficou sujeito às intempéries do tempo também, como uma forma também de adaptação, mas também de evolução do mundo e dele mesmo, sempre existiu um medo, não é? Foi através desse medo aí que saímos das cavernas e fomos constituindo o que construímos hoje. E aí, nos tempos modernos, também não é diferente do começo. E nem vai ser diferente no fim. No fim, entre aspas. Então, dentro desse aspecto é que a gente tem que ter aquele olhar que você colocou aí, de compreensão e de ajuste e de conscientização. Eu achei interessante na matéria que ela fala muito do jovem, né? Por quê? Porque o jovem, na sua adolescência, tem as suas inquietações muito mais do que eu, que estou com 69 anos de idade, não é mesmo? Mas é para eles que o mundo está, digamos assim, o mundo está se evoluindo também, e está se modificando, está se transformando. E isso é perfeitamente natural diante das circunstâncias. O mais interessante, querido ouvinte, é que hoje, graças ao avanço, né, da tecnologia, e a gente sabe que hoje é para mais de 8 bilhões de pessoas, há sim uma preocupação quanto à qualidade de vida. Tanto é que nós sempre falamos aqui, aumentou, né? E você estava falando, inclusive, lá nos bastidores, né? Aliás, eu que puxei o assunto, né? Que hoje em dia as pessoas elas andam muito mais aceleradas, sabe? Muito mais inquietas. E antigamente não, as pessoas andavam com mais leveza, não tinha tanta... A tecnologia não era tanto avançada. E você pontuou uma coisa, Douglas, engraçado. Antigamente a pessoa vivia uma vida tranquila e morria cedo. Hoje em dia é tudo mais agitado, tudo mais frenético, e hoje em dia a pessoa está vivendo mais de 100 anos de idade. Mas há uma compreensão aí, né? Apesar dessa evolução acelerada, a tecnologia vem ajudando, inclusive, o ser humano a conhecer o seu corpo de carne. Com certeza. Porque antigamente, vamos supor, muita gente morria de câncer de próstata e não sabia o que era. E hoje em dia não, se detecta a doença e vem o que é a profilaxia e os tratamentos. Então não é que o mundo esteja ruim hoje em dia, pelo contrário. É a própria evolução acontecendo, mas há pesquisadores, certo? Cientistas aí que elaboram vitaminas para que a pessoa tenha qualidade de vida. Então, essa pesquisa, inclusive, ela vem nos ajudar a ficar mais alerta ainda, né? Isso mesmo. Eu tive também uma observação que eu quero te fazer. E quando tu me mandou a matéria para mim, que eu li, eu tive todo o cuidado de não ver essa matéria naquele ângulo do extremismo, da desgraça e da culpabilidade, digamos assim, em qualquer que seja a circunstância, do meio ambiente ou do homem. Não é nada disso. Eu tive esse cuidado de analisar como a gente está analisando hoje.
com sabedoria e com equilíbrio e saber se direcionar, porque recursos hoje, dentro do conhecimento, nós temos muito para poder digerir essas circunstâncias e, mesmo com medo, dar continuidade como deram nossos antepassados na vida. Muito bem. Finalizando, adorei o que você disse. Você leu a matéria, mas sempre procurou trazer o quê? Coisas boas no sentido da evolução, porque tem gente que quando lê uma matéria, né, Nonato, vai logo desenhando a desgraça e o apocalipse. E o extremismo, né? O extremismo. Não, hoje em dia a gente tem que pesquisar, tem que conhecer, tem que saber e a gente vai se movimentar em cima dos desafios que a própria evolução impõe. Onde você lembrou dos homens das cavernas. Como diz os benfeitores espirituais, tudo vem para ensinar, então vamos aprender. O clima mudou, vamos adaptar o nosso corpo para este clima atual. Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore, eu disse música, Grupo Tucupi, Canoa Furada. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Nessa canoa eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco. Nessa canoa eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco. Rio, todo rio que tem piranha, jacaré nada de costa. Fogo, esse fogo de menina nova, apaga só quando ela apanha. A canoa furada ela vai afundar, ela vai afundar, ela vai afundar. Ela não vai chegar do lado de lá, do lado de lá, do lado de lá. A canoa furada ela vai afundar, ela vai afundar, ela vai afundar. Ela não vai chegar do lado de lá. Eu não molhando o pé, compadre. O resto, tudo é lucro. Nessa canoa eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco. Nessa canoa eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco. Rio, todo rio que tem piranha, jacaré nada de costa. Fogo, esse fogo de menina nova, apaga só quando ela apanha. A canoa furada ela vai afundar, ela vai afundar, ela vai afundar. Ela não vai chegar do lado de lá, do lado de lá, do lado de lá. A canoa furada ela vai afundar, ela vai afundar, ela vai afundar. Ela não vai chegar do lado de lá. Nessa canoa eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco. Nessa canoa eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco. Nessa canoa eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco. Nessa canoa eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco, não, eu não embarco. E vamos a mais uma curiosidade, pegando um pouquinho lá em cima do Diário Online, para você ver. Quanto mais a gente conhece, mais a gente se preocupa com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, qualidade de vida e por aí vai. Olha só, um único minuto de raiva
pode enfraquecer o sistema imunológico por até 5 horas. Estudos mostram que emoções negativas liberam hormônios como o cortisol, que em excesso pode enfraquecer suas defesas naturais. Então vamos trabalhar a nossa raivinha aí, não pode. Sim. Agora, aquela mensagem de autoestima e bom ânimo, inclusive apoiando a nossa curiosidade, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. E com questionamento, para que discutir? Repare que muitas vezes um pequenino gesto, uma simples ação de benefício, equivale a milhares de palavras que o vento leva. A quem você quiser convencer de suas ideias, dê o exemplo vivo das suas ações. O exemplo vale mais do que muitos discursos. Que adianta pregar aos outros se você não pratica? Dê o exemplo das suas ações e conquistarás todos para suas ideias. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte amigo da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Senhores e senhoras, revelações são fatos novos, compatíveis com o progresso intelecto-moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e a segunda revelação. A terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espiritismo, como Espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões, abordando temas de ordem física, moral e espiritual. O segundo, o Livro dos Médios, contém a ciência experimental do Espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhes são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. O quarto, o Céu e o Inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos antes, durante e depois da morte. O quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também a criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Donato França, questão 964. Mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? A pergunta transformada para o nosso Tupi-Guarani: Papai do Céu vai dar importância para mim? E eis a resposta dos imortais: esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para ele. Aliás, a continuação da mensagem. Vamos repetir. Questão 964. Será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para ele? E aí eu retomo novamente, como meu querido Paulinho Montalvão, transformando para o Tupi-Guarani: Papai do Céu se preocupa comigo? Será? E eis a resposta dos imortais: Deus tem suas leis, e a regerem todas as vossas ações, se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. A enfermidade e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos, eis a punição. É o resultado da infração da lei, assim em tudo. Quer dizer, Nonato, às vezes até as pessoas dizem, Deus me esqueceu. Não, ele criou leis e você está inserido nessa lei. É o que a gente sempre fala aqui, né? Que nós precisamos conhecer as leis de Deus. Então Deus sim dá importância para cada um de nós.
Você quer entender por que está sendo, entre aspas, punido? Basta entender a lei de Deus, né, Donato? Pois é, a gente ainda tem essa concepção que Deus é aquele observador, não é? Do nosso comportamento. Ele fica lá numa situação em que fica olhando para os nossos atos, e o que ainda se concebe, que a gente como espírita enfatiza, sem de respeitar as mais tradicionais teologias, com relação a isso, ele não se ofende. Nós sabemos disso, porque a ofensa é de natureza humana, e esse nosso comportamento, nessas suas consequências, é a lei. É a lei que vai corrigir, repito, corrigir com a aprendizagem. Então, a pergunta foi óbvia e a clareza da resposta mais ainda. E o nosso entendimento hoje tem condições de compreender isso, não é mesmo, Douglas? Com certeza, tanto é, Nonato, que recentemente, em um dos nossos programas aí, dessas das redes sociais, me veio um estalo. As pessoas têm o hábito de dizer, quando estão passando por um sofrimento, as pessoas têm o hábito de dizer, se Deus quiser isso vai passar. Mas Deus nem queria que tu tivesse no problema. Então a gente tem que parar de dizer que tudo é da vontade de Deus, como aqui na resposta. Não, é a vontade nossa. Nós queremos sofrer. Mas por quê? Porque nós causamos o quê? O excesso. Todo excesso dentro da lei de Deus tem a sua forma sua consequência. É a lei de causa e efeito, ação e relação, toma lá da cá. Sim. Então chega a ser até uma infantilidade nossa dizer assim, seja feita a vontade de Deus, se Deus quiser. Não, Deus quer que tu seja feliz. Agora começa a andar na linha. Sim. Você andando de uma forma correta, tudo acontece. É como tem até aquela andrágio popular, né? O universo conspira para que tu seja feliz. Feliz. E dentro desse questionamento, se ainda não conseguiu compreender, queridos ouvintes, faça esse questionamento para você mesmo. Aonde estão aqueles que tu ama? Que tu trabalhou em cima destes para que estes crescesse, progredisse, tivesse a sua liberdade e conquistasse a sua felicidade própria. Está sobre os teus olhos? Está sobre o teu jugo? Não. Estão por aí, aprendendo e ao mesmo tempo fazendo com que tudo de bom que tu ensinaste para eles se multiplique na sua felicidade. Assim é Deus. E você, eu e todos nós que o amamos, estamos aí tranquilo, tá certo? Dentro da nossa consciência do dever cumprido. Assim é Deus para com seus filhos. Muito bem, finalizando, vamos lembrar a Bíblia Sagrada, Jesus, Deus é amor. Pedro o apóstolo, na sua epístola, o amor cobre multidões de pecados. Então, basta conhecer as leis de Deus, toda essa dinâmica de amor, e tudo voltará a caminhar em paz em nossas vidas. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, fique com o Grupo Bem, Força do Bem. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho.
esse olhar firme e seguro. Quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro, as respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto. Aprenda a calar. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Aprenda a calar. Há muita necessidade de silêncio nos dias atuais. As pessoas ansiosas por se fazer ouvir falam cada vez mais alto, como se isso bastasse para que os outros as escutassem. Em restaurantes, shoppings, filas, salas de espera, salões de beleza, aeroportos, se ouvem os falatórios. E para aumentar o ruído, em alguns lugares tem um som ambiente mais alto ainda. E quando não se tem alguém para falar, o celular serve. A pessoa faz uma ligação e se esquece de que está dividindo o ambiente com outros indivíduos que não estão interessados no seu assunto. É impressionante como as pessoas falam muito e falam alto. Além de ser um grande desrespeito aos ouvidos alheios, essa gritaria torna impossível um diálogo entre pessoas de voz moderada nesses ambientes comuns. Mas não é só a falta de silêncio exterior que assola muitas pessoas hoje em dia. É também a falta de silêncio interior. Poucos indivíduos ouvem a própria voz e analisam seus pensamentos antes de exteriorizá-los. O hábito de meditar antes de expor uma opinião ou um julgamento é muito pouco cultivado em nossa sociedade. E isso tem sido motivo de desarmonia e intrigas, de mal-entendidos e hostilidades. Saber calar, saber ouvir, ser senhor de suas palavras e de seus sentimentos é um desafio que merece ser pensado. Talvez foi por ter percebido essa necessidade em nosso meio que um espírito amigo nos trouxe a seguinte mensagem: aprenda a silenciar a palavra que sai gritada de seus lábios, ferindo a sensibilidade alheia e lhe deixando à mercê das companhias inferiores. Aprenda a calar. Aprenda a silenciar a palavra suave, mas cheia de ironia,
que sai de sua boca ridicularizando, humilhando a quem se dirige e que lhe intoxica, provocando a dor de estômago, as náuseas ou a enxaqueca. Aprenda a calar. Aprenda a silenciar o murmúrio que sai entre dentes, destilando raiva e rancor e atingindo o alvo que fere como punhal, ao tempo que lhe fragiliza a ponto de não se reconhecer, de se assustar consigo mesmo. Aprenda a calar. Aprenda a calar o pensamento cruel que lhe passa na mente e que, por invigilância, nele você se detém mais do que deveria. Você se assustaria se pudesse ver sua máscara espiritual distorcida. Aprenda a calar. Aprenda a calar o julgamento que extrapola o que vê e o que sabe, levando-o a conjeturar sobre o outro o que não sabe e não viu, plasmando ideias infelizes que são aproveitadas pelos opositores daquele que é julgado. Aprenda a calar. Aprenda a calar todo e qualquer sentimento indigno, zelando pelas nascentes do seu coração, para que não macule e não seja maculado. Aprenda a vigiar os sentimentos para que cada dia, mais atento e vigilante, saia da esfera mesquinha a que se aprisiona voluntariamente e possa alçar voos mais altos e sublimes. Aprenda a calar. E enquanto não consegue deixar de gritar, falar, murmurar, pensar cruelmente e julgar, insista em orar nesses momentos, nem que as frases lhe pareçam desconexas e vazias de sentimento. Insista na oração, até que um dia orará não com palavras nem pensamentos, mas será sentimento por inteiro, amor, amor puro e verdadeiro em ação, dinâmico, envolvendo os outros e a si mesmo, verdadeiro discípulo que conseguirá ser. Aprenda definitivamente a calar. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Essa é a força da oração aqui do programa Espírita Terceira Chamada. Isso porque o Espiritismo ele vem acrescentar as novas descobertas de outras tantas ciências do mundo. E hoje a neurociência já comprovou o nosso corpo de carne um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais. E a partir da vontade, nós mobilizamos energias à nossa volta, manipulamos fluidos, tanto para o bem como para o mal. Só que nós não vamos mobilizar agora energias para o mal, nada de tolice. Sofreu um abalo emocional, está magoado com alguém, mude a frequência. Isso nós estamos aqui para aprender. Então, ninguém ainda chegou ao patamar de ser um espírito puro, mas também nós não somos inferiores, tanto assim. Nós já caminhamos muito. Então, vamos pegar os nossos sentimentos mais nobres e conversar com Deus. Tanto é que Jesus disse: tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que nos é concedido e fazer aquela viagem. E você pensa que está sozinho? Negativo, negativo, negativo. Quem irá nos acompanhar nesse momento apoteótico da oração? Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias no bairro da Sacramenta, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago. O Góes e a Léo também na Sacramenta. Walter Moreira na Cremação, Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no Tapanã, Manuel Bazani e Luiz Otávio, o MC Careca, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Deus e seu filho Hélio no Guamá, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Heloísa, Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família da Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles,
Fábio Ferreira, Rosene Campos e ele, o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos, Vinícius e Julice. Gilson Veloso na passagem São José, no bairro do Marco. José Antônio e sua esposa Raimunda Maria, aqui na Angostura. Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Tel e o Charles no Curioltinga. Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira. Laércio Vera e Maria Lúcia Vera. Bené da Gaita. Silva no Conjunto Beija-Flor, em Marituba. Martins Martins e esposa Eliane e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleidson e Tailane, todos no bairro Novo, em Marituba. Daniel Melo, Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria. Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena. Eno Manuel de Manacapuru, no Amazonas. E aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Igor Oliveira, Júnior Monteiro. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé na voz de Guilherme de Oliveira, petição de companheiro. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Petição de companheiro. Senhor Jesus, diante das boas obras, quando eu não tenho amor bastante para solucionar-lhe os problemas, induze-me a doar do que eu esteja usufruindo, a fim de auxiliar-lhes a execução. Quando me faltem disponibilidades para isso, ensina-me a entregar-lhes as horas possíveis de meu próprio trabalho. Quando o meu tempo estiver tão ocupado pelos encargos que me deste, auxilia-me por misericórdia, para que eu consiga dedicar a possível atenção aos companheiros que as realizam, encorajando-lhes o ânimo e abençoando-lhes as tarefas. Entretanto, quando essa oportunidade não me favoreça, ensina-me a orar em silêncio pelo êxito dos amigos que se consagram à realização de teus princípios. Ainda assim, amado amigo, quando os meus débitos na existência forem tão grandes que me sinta transitoriamente escravizado às obrigações de que necessito em favor de minha própria quitação à frente das leis de Deus, ensina-me a sorrir para quantos te servem, agradecendo-lhes o trabalho e a presença, até que eu possa, igualmente, aprender a servir. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, a presença agradabilíssima de Nonato França. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização, Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes.
Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última No Limite do Tempo por ele, Nonato França. Para os dias bons, gratidão. Para os dias difíceis, fé. Para os dias de saudade, tempo. Para todos os dias, coragem. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.